Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento, você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser. Oi, doutor. Boa tarde. Bem-vindo de volta. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Obrigado. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo. As coisas continuam complicadas no Congo, né, Tatiana? Você sabe que eu recebi hoje aqui, vou até tentar achar, peraí, um e-mail do Médicos Sem Fronteiras, uma médica dizendo que vê um cenário mais complexo do que na epidemia de 2014. A gente está falando do ebola, né? E reforça a necessidade de atenção a outras doenças para não gerar uma crise dentro da crise. E as comunidades atingidas precisam se engajar. Doutora Raquel Soeiro, profissional de Médicos Sem Fronteiras, que trabalhou na Guiné durante a primeira grande epidemia da doença, que foi ali entre 2014 e 2016, deu uma conferência falando do ebola no Congo. E tá feia a coisa, né, doutor? Sim, porque a gente tem uma situação de que a gente fala pouco disso, né? Muita coisa realmente nos preocupa mais proximamente no Brasil, né? Mas a Organização Mundial da Saúde soltou uma informação de que esse já é o pior surto da história da República Democrática do Congo em termos de ebola, né? São 4.945 casos confirmados e 2.325 mortes, ou seja, praticamente 50%. Né? Uma taxa de letalidade de 50%, num boletim que saiu agora com dados fechados até o sábado passado. Isso superou o recorde anterior do país, que era o surto de 2018 a 2020, onde tinham acontecido 2.200 mortes. E o problema não é o tamanho só desse surto, Tatiana, é a velocidade, né? Esse é o surto de crescimento mais rápido que já foi documentado na história. Em uma semana foram 570 novos casos e 300 mortes em 7 dias. Ou seja, o último surto, a segunda maior epidemia de ebola da história, porque existe esse surto até que a doutora Raquel comentou, da África, pegou a África Ocidental, entre 2014 e 2016, que passou de 11 mil mortes, não era só na República Democrática do Congo. E a preocupação é de que, nesse ritmo, só na República Democrática do Congo esse número pode ser suplantado. Sim. A gente comentou aqui logo no início, né? A gente no início desse surto, o vírus que está circulando no é o vírus ebola clássico, que era da classe Zaire, para o qual já existe até uma vacina aprovada, é a variante Bundibug, uma variante identificada pela primeira vez em 2007, e para essa variante não existe vacina, não existe tratamento específico aprovado. A vacina que foi usada nos outros surtos teve o seu uso desaconselhado pela OMS por falta de evidência de proteção contra essa cepa. Então, só no final de julho desse ano, com novos dados, um grupo técnico autorizou um estudo de fase 3, utilizando a vacina que já existe no Congo. Mas esse estudo não conseguiu começar ainda, porque a situação no Congo também não é muito simples, né? Uhum. É um país em guerra civil, um país com áreas conflagradas, com milícias tomando conta. E com uma população que se desloca bastante, o que fica difícil também quando a gente está falando de controle de doença, né? Exatamente. Por causa dos conflitos. Isso assusta, porque a maioria dos casos detectados que estão sendo confirmados não são casos conectados aos anteriormente definidos, ou seja, não está fazendo acompanhamento da evolução da doença dentro da população. Eles estão fazendo simplesmente a conta olhando pelo retrovisor. Não tem jeito. Né? Não tem, existem algumas frentes de pesquisa, isso é uma notícia, se existe uma parte boa na notícia, né? Um estudo com 2 medicamentos antivirais, um estudo com prevenção com medicamento para pessoas com contatos de alto risco, e 2 vacinas experimentais já estão sendo estudadas, uma da Universidade de Oxford e outra do laboratório Moderna. Mas nenhuma dessas frentes não tem tempo para ter resultado de eficácia. A gente no Brasil não tem nenhum caso confirmado, isso é muito importante que a população entenda.
Tivemos 2 casos suspeitos no Rio e em São Paulo, ambos foram descartados pela Fiocruz. O Ministério da Saúde já publicou a nota técnica orientando hospitais e o risco de entrada é considerado baixo, mas é desproporcional, né? Porque o Congo bate um recorde histórico de mortalidade e a Organização Mundial da Saúde fala abertamente em superar o pior surto. E a gente aqui no Brasil fica fazendo uma cobertura em notinhas pontuais. É muito importante que a sociedade brasileira e principalmente as estruturas de saúde estejam alertas. Não adianta ficar alerta depois que tiver um caso, gente. A gente tem que entender que a vigilância epidemiológica é fundamental, a vigilância sanitária, porque é muito rápido você, hoje em dia, você cruzar o oceano e um paciente chegar no Brasil contaminado. Isso pode acontecer. Se existe uma vantagem no caso do ebola é porque o paciente ele transmite a doença com sintomas. Então você consegue realmente fazer algum grau de filtragem no embarque, diminuindo a chance. Mas não é um risco zero. O risco zero não existe. E um surto desse tamanho, com essa velocidade, a gente tem que estar realmente com os profissionais de saúde alertas, principalmente nos hospitais e serviços de emergência que atendam áreas onde tem chegada de viajantes, né? Para onde eventuais passageiros contaminados desembarquem e sejam encaminhados. Tô pensando, bom, lá, o que é que se pode fazer? O que é que o mundo pode fazer? Aliás, o Congo, a República Democrática do Congo está em guerra civil já faz tempo e o mundo parece que não se dá conta, né? Porque eu ia perguntar o que é que o mundo pode fazer nesse sentido. Porque estamos aqui, Médicos Sem Fronteiras, a gente sabe do trabalho fundamental que eles fazem, né, doutor, em regiões conflagradas no mundo inteiro, cuidando de vítimas de conflitos e também de vítimas de doenças como essa, né? Nesse caso, a República Democrática do Congo reúne as duas coisas. Um dos componentes importantes desse surto e da dificuldade de atendimento foi o corte pelo governo da administração Trump da agência da UNAIDS, a Agência Internacional de Ajuda dos Estados Unidos. Porque vamos lembrar que naquele surto de 14 a 16 que aconteceu, ele só foi abortado quando os Estados Unidos colocou tropas na República Democrática do Congo, não para entrar na guerra, mas para organizar o atendimento com hospitais de campanha, conseguindo sim dar uma estabilidade nessa. Porque as organizações multilaterais e internacionais, como Médicos Sem Fronteira e outros, o próprio governo oficial da República Democrática do Congo não consegue estabelecer essa atenção. Né? A população desconfia, a população não acredita na doença, não acredita no tratamento oferecido. A gente tem visto cenas repetidas de ataques da população a centros de tratamento e dificuldade de que esses centros de tratamento sejam estabelecidos justamente por conta da guerra civil. Sim. Então, o mundo deveria estar ajudando e não está ajudando como deveria. Isso aqui é triste. A Jana, rapidinho, doutor, que a gente já estourou, mas se essa variante do ebola é antiga, por que ainda não tem vacina? Porque essa de 2007 que o senhor citou. Ela e outros vírus que a gente conhece, Tatiana, só vão ter investimento de produção de vacinas. Quando chegar no hemisfério norte, né? E matar gente no hemisfério norte. Quando atingir quem tem dinheiro. Perfeito. Tristemente falando assim, português bem claro, né? Lamento dizer assim. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo de volta. Até quinta-feira. Obrigada por hoje. Obrigado, Tatiana. Até quinta-feira, ouvintes.